Olá, irmãos, amigos, que o amor e a paz de Jesus estejam com todos. Este é o estudo bíblico número 11 do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seguimos a sequência, então, recomendado por este programa da IELP, que está neste caderno Igreja em Grupos 2021, e que se fundamenta no livro de Tiago. Então, hoje, a fundamentação é de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. O estudo tem por título Riqueza e Justiça Social e foi elaborado pelo pastor Werner Norberto Zontag, de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Antes de começarmos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Querido Pai Celestial, nós agradecemos pela bênção da vida e por tudo aquilo de bom que tens feito por nós, pelo teu amor para conosco. Obrigado especialmente pela vida espiritual que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado por este dia e por esta oportunidade de refletirmos sobre a tua vontade registrada em tua santa palavra. Santo Espírito, ilumina-nos, dando-nos o entendimento da tua vontade e fazendo-nos crescer na fé e no amor. Abençoa este momento em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, então, é fundamentado no livro de Tiago, no capítulo 5, versículos 1 a 6, que vamos então ler. Diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunhos contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido como fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, esse é o texto bíblico sobre o qual se fundamenta o estudo. Então, como disse, ele quer discutir uma questão relacionada à justiça social. Embora, pessoalmente, eu diria que o texto não quer discutir a fundo a questão da justiça social, esse conceito que foi elaborado no século XIX, né, de uma justiça social como um todo. O texto aqui ele tem uma preocupação mais de discutir a questão de como está sendo feito o pagamento aos pobres, de que eles não estão recebendo aquilo que lhes é devido pelo seu trabalho. Ele começa numa introdução aqui falando sobre o que é justiça social. Ele traz uma pequena definiçãozinha que diz assim: justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade e na solidariedade coletiva. Veja então, moral e política, construção moral e política. Moral significa aquilo que nós como cidadãos temos como obrigação em relação ao nosso próximo, às pessoas ao nosso redor, aquilo que é moralmente correto, né? Mesmo que não seja previsto em lei, mas aquilo que nós moralmente
devemos em relação ao nosso próximo. E política quer dizer que é como o Estado, então, se organiza para que haja essa justiça social. Então, diversos preceitos aí se estabelecem para que haja essa justiça social, né? Isso tem a ver, inclusive, com a própria maneira como é conduzida a política, até com ideologia, né? É claro que o texto não quer entrar aqui nessa questão ideológica, né? Como eu já disse, né? Ele não pretende ir tão fundo nessa questão ideológica. Mas a verdade é que também ele acaba respingando nisto, né? Porque quando a gente olha a fundo, a gente vê que de repente podem haver políticas que favoreçam os ricos de explorarem os pobres, né? Então, isso é injusto, então. Embora, de novo, ele se preocupe mais com a questão da honestidade. Você não usar a sua posição social, o seu poder, para ser desonesto em relação às pessoas, em benefício próprio, né? Para ter riquezas em prejuízo do próximo, né? Diz aqui também assim: portanto, baseia-se na coexistência pacífica na qual todos têm os mesmos direitos. E ele coloca como direitos básicos educação, saúde, trabalho, entre outros, né? Eu diria também oportunidades, né? Então, todos nós temos os mesmos direitos. O ser humano, todos têm, a princípio, o mesmo direito, mas também o mesmo dever, né? Eu faço questão de colocar isso aí, porque muitas vezes quando se fala em justiça social, não se fala de deveres, só se fala de direitos. E aí quando nós começamos a lutar só pelos nossos direitos, sem cumprir de repente os nossos deveres, isso também acaba não gerando justiça social, né? Acaba causando muitas vezes até a violência, né? Então aqui ele diz assim, tem essas questões para debate, né? Tendo lido o texto indicado, vamos tentar responder. A quem o texto é dirigido? Para quem o texto é dirigido? Será que ele é dirigido para mim também? E nós podemos dizer assim, que num primeiro momento, numa olhada, ele é dirigido aos ricos que exploram os pobres, aos ricos que são desonestos para com os pobres, aos ricos que promovem a injustiça em relação aos pobres. Mas por tabela, né? Ele também se dirige a todos que exploram o próximo, né, em benefício próprio, né, que causam injustiça, né? Nem sempre é fácil de identificar isso, né, de você dizer assim, olha, isso é uma injustiça que eu estou praticando em relação a alguém. Mesmo o termo riqueza, ele é bastante relativo. Talvez em relação a algumas pessoas que nós conhecemos, até nós não sejamos ricos, mas de repente em relação aos outros, a outras camadas sociais, nós somos ricos, né? O que é um rico, né? Mas então, de qualquer maneira, ele é utilizado, ele é dirigido, esse texto, a todos aqueles que obviamente têm algum tipo de relação econômica e de bens com o seu próximo, né? E aí justamente então aqueles que usam isso para praticarem a injustiça. E aí ele pergunta, uma outra pergunta para discussão: o texto condena a riqueza? Não, o texto não condena a riqueza. Tem gente que diz que a existência de pessoas mais ricas é inevitável. Nós não podemos evitar que tenha pessoas que sejam mais ricas.
e não conseguimos evitar que haja os pobres. Bom, também não quero entrar nessa discussão, porque aí, de novo, você acaba entrando numa discussão ideológica, que não é nosso objetivo aqui, né? Mas então, ele não condena as riquezas, mas ele condena as riquezas adquiridas de forma injusta, incorreta, desonesta ou imoral. De novo, até onde vai esse imoral? Isso é questionável, né? Até onde é que vai esse imoral, né? Mas enfim, ele condena isso aí também, né? Aqui ele pergunta: alguém se sentiu atingido pelo texto como vítima ou como autor de injustiça? Bom, como é uma discussão, é para cada um refletir em como tem se relacionado economicamente, ou em termos de bens, com o seu próximo, né? Por exemplo, alguém que é patrão, como ele tem pago aqueles que de alguma forma trabalham para ele, que prestam serviços a ele, né? Ou que vendem coisas para ele, ou que compram coisas dele, né? Então você já praticou injustiça naquilo que você fez, né? Ou como vítima, você se considera uma vítima de injustiça na sociedade que você vive, no contexto onde você vive, você trabalha, você negocia, né? Você já foi vítima de injustiça, você está sendo vítima de injustiça. É claro que isso é muito relativo, mas enfim, nós podemos pensar nisso. Eu acredito que, em geral, em menor ou maior quantidade, todos nós já fomos vítimas de injustiça e todos nós também já acabamos praticando injustiças, sim. Ele considera então os versículos 1 a 3, né? Versículos 1 a 3, que diz assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Né? Então, ele está vendo aqui uma situação em que os ricos andaram acumulando tesouros, né? E aí, então, ele coloca aqui, né, que eles vão ter o devido castigo. Isso tudo está podre, isso tudo está errado, isso tudo vai trazer desgraça sobre eles, né? Que não vai ser, no final das contas, cedo ou tarde, vai ser uma coisa que vai se voltar contra eles, né? Então, que isto denota a vida deles. Então, a vida deles, moralmente, está podre, está errado, né? Então, aqui, ele comenta de novo, né? Aqui a advertência certamente também é contra o mau uso das riquezas e o apego a elas, né? Então, veja, uma coisa é você adquiri-las, as riquezas, os bens, de forma injusta, de forma desonesta, né? E a outra coisa é como você as usa. Às vezes até você de repente adquiriu elas corretamente, ou pelo menos não ilegalmente, né? E justamente aí que na questão da justiça social tem gente que acha que a lei deve ser diferente, e não permitir que algumas pessoas fiquem ricas e as outras não tenham nada ou muito pouco, né? Então tem gente que entende que isso deve ser regulado pela lei, né, de um país. Aí, como eu disse, aí já entra a ideologia, né? Mas aqui ele coloca que o texto também se refere, faz uma advertência contra o mau uso,
não apenas a aquisição, mas o mau uso. Você adquiriu as coisas de maneira honesta, mas você usa mal, você esbanja, você usa em coisas que não são necessárias, enquanto outros não têm o básico. Tá? É uma pergunta que certamente muitos já se fizeram, né? Mas por que neste mundo tem uns que não têm dinheiro para pôr comida na mesa e outros estão aí se esbaldando, gastando milhões muitas vezes em coisas inúteis que não têm utilidade nenhuma, jogando dinheiro fora? É uma pergunta. Eu acredito que você já tenha se feito essa pergunta. Por que isso é assim, né? Então, é a questão do mau uso. É um capítulo longo, como nós devemos usar as nossas riquezas, mas mau uso aqui está também. Também nesse mau uso pode entrar a questão de você desperdiçar. Né? Desperdiçar. Muitos pais ensinam os filhos a não jogar comida fora, né? Desperdiçar pensando naqueles que não têm nada para comer e eu estou jogando comida fora. Então isso é um uso, isso é a forma como eu uso os meus bens também. Eu estou desperdiçando, né? Isso aí, né? Então é pecado desperdiçar, então os pais ensinam, e diria até corretamente aos seus filhos, né? Como é que eu vou justificar que eu não estou nem aí desperdiçando, jogando fora aí coisas, né? Enquanto outros não têm o mínimo necessário, né? Tá? E aqui ele fala então também ainda do apego às riquezas, né? Também devemos pensar nisso, né? A Bíblia fala bastante sobre essa questão do apego às riquezas. Esse apego aí, ele causa também muitos problemas, porque por causa do apego, muitas vezes eu não ajudo o outro, ou eu não lhe pago o que é devido por alguma coisa que eu compro dele, e assim por diante. Eu me apego demais às coisas materiais, né? Isso é interessante. Eu não quero dizer aqui que você não deva economizar, que você não deva, né? Justamente não deve desperdiçar também, né? Aqui tem uma reflexão, um debate na página 64 agora do caderno, né? Onde diz: quando a posse de riquezas deixa de ser uma bênção e se torna um castigo, né? Bom, ali nós podíamos debater, nós podíamos ir nessa direção da pergunta, não sei se era essa a direção da pergunta, mas, por exemplo, quando as riquezas causam mais preocupação, angústia, ansiedade do que desfrutar, né? Por exemplo, quando você fica só pensando em como você vai manter, como você vai adquirir mais, quando isso é o grande objetivo da sua vida, você ter cada vez mais riquezas, né? Como é que você pode, quando isso se torna então uma angústia, uma preocupação, não permite que você viva, não permite que você tenha tempo para as pessoas, para a sua família, para outras pessoas também que de repente necessitariam de alguma coisa do seu tempo, né? Tá? Então, isso é um sinal de castigo, né? É um sinal de castigo. Também anotei aqui aquele outro que nós já olhamos aqui, né? As riquezas se tornam um castigo em lugar de bênção quando são adquiridas de forma injusta, quando são mal usadas e quando eu me apego a elas, né? Tem mais uma pergunta aqui agora no início da página 65. Como podemos usar as posses ou riquezas para promover justiça social? Essa também é bem complicada, né? Como podemos usar nossas riquezas, né? Então, a primeira resposta seria ajudando as pessoas, né? Mas em Foz do Iguaçu, por exemplo, foram espalhadas plaquinhas nos principais cruzamentos, onde tem semáforos, né? Colocando assim: não dê esmola, né? Dar esmola não ajuda, dê oportunidade, né? Isso não significa que nós não devemos ajudar realmente alguém que precisa, né? Mas é uma discussão que se faz, né? Se você sustenta as pessoas, todas as pessoas que têm necessidade, com dar esmola, você está ajudando essas pessoas, né?
E aí existe uma ideia de que você não está ajudando, você tem que criar as oportunidades para as pessoas, né? Então, socialmente, assim, você falando no geral, é uma dificuldade. Mas isso não exclui o fato de que você, em casos que você veja, que você possa ver, que você possa descobrir, você não vai ajudar alguém dando-lhe comida, dando-lhe roupa, dando-lhe algum outro bem de que ele tem necessidade, né? Isso sim, então aí eu estou usando meus bens para promover justiça social, eu estou repartindo com outros que têm menos do que eu. O segundo lugar eu anotei aqui, pagando os devidos impostos. É interessante, quando nós não pagamos os devidos impostos, nós estamos dificultando a ação do Estado, ou colocando da sociedade como um todo, da sociedade unida como Estado, então, a ajudar essas pessoas, a criar oportunidades e condições para essas pessoas, né? Por exemplo, quando eu promovo o contrabando, alguém diz assim, mas ele está trabalhando para ganhar aquele dinheirinho que ele contrabandeia algumas coisas e vende e tal, e ganha o dinheiro dele. É dinheiro ganho pelo trabalho. Mas não é correto, porque você está desviando os impostos que deviam ser pagos, com os quais, então, o Estado ajuda as pessoas que têm necessidade e pode fazer um tipo de ajuda que dê mais do que simplesmente dar uma comidinha na mão da pessoa, mas sim criar as oportunidades para que ele possa obter o seu sustento. E eu anotei ainda que ajudando instituições, né? Nós sabemos que as instituições, na verdade, as instituições existem porque o Estado não consegue dar conta da sua obrigação de ajudar essas pessoas, né? Nós não precisaríamos ter instituições que criam asilos, que criam casas de recuperação, que criam lugares para crianças abandonadas, né, sem pais, sem condições. Teoricamente, o Estado deveria fazer tudo isso, mas a gente sabe que ele não faz. Então surgem instituições, né, que em geral são boas, que realmente ajudam pessoas que têm necessidade. Pode haver uma ou outra em algum momento que é usada simplesmente, de repente até para promover mais injustiça ainda, mas enfim, a princípio elas ajudam. Então, se eu ajudo instituições que trabalham então de maneira, vamos dizer, científica, para ajudar pessoas, grupos de pessoas, camadas, né? Isso é bom. E aí eu posso ajudar, então, a promover justiça social, ajudando também essas instituições. Agora eu cito os versículos 4 a 6, que diz assim, eu vou ler de novo, já li, mas vou ler de novo, os versículos 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aqui está o que eu falei sobre a questão do uso dos bens, né? Vivido e regalado sobre a terra, vivido nos prazeres, engordado o vosso coração em dia de matança. Quer dizer, enquanto uns estão sofrendo, outros estão aí vivendo na luxúria, vivendo uma vida sem a mínima preocupação, né? Gastando à toa de qualquer jeito aí, porque isso, então, de novo, à custa de outros, né? Então, esse é o que fala o texto, né? Ele diz assim que o texto não fala de ações ou incentivos para ações dos injustiçados,
mas adverte os que cometem injustiças. Que nós já falamos, né? O texto é dirigido aos ricos, ele não é dirigido tanto aos injustiçados. Não é que não haja o que fazer como injustiçado, ou que a Bíblia diz que ninguém deve fazer nada, não, ou que o injustiçado não deve fazer nada. Apenas que este texto aqui não tem essa preocupação, ele tem a preocupação de advertir aqueles ricos que exploram, né? Tá? Então, desse jeito ele quer colocar. Ele pergunta aqui no debate, de novo, a seguir, aqui ao pé da página 65, né? Ele pergunta, o que é um salário justo? E aí a discussão é grande, né? O que é um salário justo? Né? Será que o nosso salário mínimo é um salário justo, por exemplo? Né? E a gente sabe que muita gente nem isso tem, né? Mas o salário mínimo uma remuneração justa para alguém pelo seu trabalho? A gente sabe que o salário mínimo não dá muitas condições para a pessoa se manter hoje em dia, né? E eu falo que hoje em dia porque a gente vê que existem necessidades cada vez maiores, né? Nessas épocas de pandemia a gente viu bastante a televisão mostrar pessoas que de repente, por exemplo, não conseguem comprar o gás para cozinhar a sua comida, né? Surgindo de novo fogões a lenha ou só armação de tijolo, onde alguém coloca uma panela em cima de 2 tijolos e bota fogo embaixo, né, para conseguir cozinhar comida, porque não tem o dinheiro para comprar o gás, né? Então, eu digo, são necessidades que surgem, né? Se quando a pessoa morava, quando a vida era rural, na roça, no mato, ela tinha ali o seu fogão e era assim mesmo a lenha, né? E podia, né? Hoje isso não é mais possível, surgem novas necessidades. A gente sabe que com a idade mudam certas necessidades, né? Certas coisas assumem um gasto bem maior, no caso a saúde, por exemplo, né? Tem cada vez mais remédios e caros remédios, tratamentos e procedimentos caros. Aí o sistema público de saúde não dá conta de tudo isso e assim por diante, quer dizer, então começa a ficar complicado, né? Então, e um salário justo, o que é a pessoa ter então tudo isso? Teoricamente sim, né? A necessidade, o salário mínimo não dá conta, é maior do que isso, mas quanto que é? A Bíblia nos coloca lá, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então, quando a pessoa tem atendida essa necessidade básica de comer e tal, e de se abrigar e sustentar, mas aí surgem mais outras questões, como eu já disse, saúde, segurança, até mesmo o lazer, por que não, né? E aí? Quanto precisa para você bancar tudo isso aí, né? Aqui tem mais uma pergunta. Além de bens materiais, que outras práticas ferem a justiça social, né? Ele está falando além dos bens. Na verdade, ele está indo um pouco além daquilo que o texto bíblico apresenta, né? Se nós pensarmos em um mundo aí onde aquilo que é feito, por exemplo, politicamente, ou aquilo que os indivíduos fazem, ele influencia muito a vida das pessoas e essa questão da justiça, né? Então nós temos que colocar aí, né, que tem coisas que podem ser feitas, né? Leis ser feitas, leis serem executadas corretamente, né? E outras atividades, né? Mas tem-se como certo que educação, né, o direito à educação, ao ensino é fundamental para as condições de vida do indivíduo, né? Oportunidades também, né? Um bom governo é aquele que cria oportunidade de a pessoa ter o seu sustento, que ele tenha a oportunidade de estudar, oportunidade de aprender e oportunidade de então
trabalhar ou empreender para que ele tenha o seu sustento, né? E aí pergunta também que atitudes o cristão deve tomar quando é injustiçado. Bom, como eu disse, o texto não tem essa preocupação, mas mesmo assim eu anotei aqui umas coisas, né? Por exemplo, apegar-se a Deus, né? Isso o cristão, a primeira coisa que ele faz, ele vai se apegar em Deus, né? Vai buscar ajuda em Deus, né? Em oração, em confiança e assim por diante. E também, por que não buscar os seus direitos, né? A Bíblia não diz que o cristão não deve buscar os seus direitos quando ele se sente injustiçado, né? Então, resumindo aqui, o alerta é para aqueles que praticam a injustiça em relação ao seu próximo, né? E fazem então coisas explorando o trabalho, obtendo bens do próximo, vantagens econômicas, financeiras, de bens, de maneira injusta ou opressora em cima do próximo. Esse é o alerta. E como eu disse antes, ele não se refere só àqueles que nós consideramos ricos, de repente, mas a todos nós. Todos nós podemos, de repente, mesmo não sendo tão ricos, ou sendo até pobres, cometer injustiça em relação ao próximo. Então, uma característica do cristão é ser justo em relação ao próximo, para ajudar a promover o bem de todos. Aí no 7º mandamento, né, que diz não furtarás, né, a explicação de Lutero, a segunda parte do mandamento, ela nos diz uma atitude positiva, né, não devemos, né, roubar, desviar os bens do próximo, mas ajudá-lo e favorecê-lo em seus bens e suas necessidades de vida, né? Então, essa parte positiva. É isso, gente, então, o nosso estudo de hoje. Vamos concluir com uma oração. Amado Pai Celestial, diante das injustiças que vemos no mundo e diante das que nós também muitas vezes praticamos, pedimos que nos concedas muito amor ao próximo, para que nós possamos, assim, usar todo o nosso poder e todos os bens que temos para também ajudar ao nosso próximo. Ensina-nos a compartilhar, supre as nossas necessidades e ensina-nos a amar e ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Dá-nos sabedoria para também percebermos as melhores formas de fazer isso. E apoia e ajuda, Senhor, aqueles que são injustiçados, aqueles que não têm as suas condições de vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia neste momento de estudo da Palavra de Deus. Que o amor e a paz de Jesus o acompanhe em cada momento.